Olá, boa tarde. É, Meu nome é Ana Virgínia Machado, eu sou professora na Escola de Engenharia da UF e nós estamos fazendo aqui uma apresentação para compor a nossa disciplina de integridade da água e também para promover um pouco essa discussão dos usos da água e das diferentes realidades brasileiras. Nós temos um convidado hoje, o Dr. Tarcísio Föger, que é geógrafo formado na UFES e se desenvolveu sua pós-graduação, tanto trabalhando em políticas sociais, como também é doutor em geografia humana pela Universidade de Coimbra, e ele vai trazer um pouco do seu doutorado, um pouco da sua vivência, como pesquisador também, na área do norte do Espírito Santo, abordando toda a questão da geografia das águas, a geopolítica local, em especial o caso da seca no norte do Espírito Santo, que vai ter aí uma região com mais dificuldade de acesso à água e, por isso, uma série de questões referentes ao uso. Além disso, o nosso convidado hoje também é um servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e hoje em dia ocupa o cargo de secretário do Meio Ambiente do município de Vitória. Então, tem aí um espaço privilegiado para aí colocar suas experiências. Nós agradecemos muito, em nome da Universidade Federal Fluminense, o aceite do convite ao Dr. Tarcísio Föger compartilhar um pouco da sua experiência. Antes de passar a palavra para ele, nós vamos falar um pouco de que nós aqui na UF também temos estudado um pouco a gestão da água em comunidades rurais e tivemos algumas vivências e visitamos e fizemos diagnóstico em gestão de sistemas de abastecimento de água em comunidades do norte do Espírito Santo, assim como do Ceará, em outros lugares. É um prazer muito grande poder receber o Dr. Tarcísio com esse olhar que soma muito com o olhar que nós tivemos ao visitar essas comunidades rurais, com o sistema de abastecimento de água gerido pela associação comunitária, com captação em águas profundas, tratamento, distribuição gerido ali pela associação comunitária, pelas lideranças comunitárias, com um forte apoio, em muitos casos, da CESAM. E então, é muito, muito bom receber aqui o doutor Tarcísio, que vai nos trazer um olhar complementar àquilo que a gente já viveu nos levantamentos com os nossos alunos. Que coisa boa. Muito obrigada, doutor Tarcísio. Com a palavra, então, o doutor Tarcísio Föger, com a sua apresentação. Muito obrigada. Olá, gente, muito boa noite a todos, muito boa noite, doutora Ana Virgínia, pelo convite, agradeço a gentileza, agradeço também o convite do meu amigo de longa data, né, aluno aí agora, o Cleverson Alencastre, amigo de longa data mesmo, até aqui da geografia, né, Cleverson? E Exato, também... Isso, e também a ajuda aí que está nos dando da Daniele, que está colaborando conosco para que no caso, a aula, enfim, a palestra ocorra da melhor forma possível. Agradeço o convite aí da UF, é uma universidade que eu tenho muito carinho, respeito muito, estive aí já algumas vezes, e estou aqui à disposição. Eu vou expor um pouco sobre do que foi o meu doutorado, tá bom? Essa tese de doutorado defendida na Universidade de Coimbra, depois ela virou um livro, né? Um livro que eu tenho muito zelo, muito carinho, e, enfim, espero estar contribuindo muito com todos os estudantes, pesquisadores que nos acompanham, para debater um pouco sobre a questão hídrica, sobre a questão que envolve a geopolítica sobre os recursos
naturais, notadamente sobre os recursos hídricos, e vou também desenvolver sobre algumas linhas que foram possíveis serem desenvolvidas no meu doutorado, tá bom? Agradeço muito a oportunidade, desde já estou à disposição de todos, já perguntando se a gente já pode começar, ou se a doutora Ana Virgínia reservou alguma coisa já. Não. Eu vou realmente destinar a maior parte do tempo para o doutor Tarcísio, e nós vamos também avisando que nós estamos pelo YouTube e podemos aqui receber perguntas lá, que o Cleverson vai trazer para a gente, essa é a missão dele, ele vai trazer para a gente as perguntas e a gente vai, então, andar. Dizer para todos, pedir a todos que coloquem aí de onde estão e fazendo aí, formulando ao longo da apresentação, formulando suas perguntas, que aí a gente vai, na medida que o Tarcísio quiser dar algum intervalo e alguma coisa assim, a gente vai trabalhar. Já temos aí várias pessoas online, e aí eu acredito que seria muito interessante que o senhor já começasse a sua apresentação. Obrigada, vamos lá. Vamos lá, então, né? Vamos, no caso, expor aí no nosso slide agora, por gentileza. Gente, o nome... Eu vou... Isso, foi. Eu vou apagar a minha tela para ficar melhor. Claro, você fica à vontade. Só apagar a minha tela para ficar mais nítido. Gente, como eu disse, eu fiz o meu doutorado, comecei ele em 2016, encerrei em 2020, agora, então não tem tanto tempo assim. Então, a base de dados, a base de informações que a gente utiliza, ela é um conjunto de informações muito atual, que aí fica o convite a todos que quiserem de terem acesso à literatura, ao conteúdo da tese, que a gente está inteiramente à disposição de fazer esse compartilhamento, para que todos tenham acesso e todos tenham a oportunidade de lê-la. O título dela é Geografia das Águas e Geopolítica Local, caso da seca no norte do estado do Espírito Santo. Gente, de onde veio esse título, né? Como que a gente cunhou, como que a gente elaborou, no caso, esse título? Uma, por conta da minha formação, né, na área de geografia. Então, a gente queria entender essa cartografia das águas, como que essa água se disponibiliza no norte do estado, que é diferente do restante do estado por questões pedológicas, que eu estou falando de solo, questões geomorfológicas, questões de cobertura vegetal, questões climáticas. Enfim, há uma diferenciação de disponibilidade hídrica do norte do estado para a região serrana, para a região metropolitana, para a região sul do estado do Espírito Santo. Essa questão de água, de disponibilidade, ela se configura no território, né, que é um dos elementos muito emblemáticos discutidos no conceito da geografia. Ela se difunde como no caso a água, ela se difunde como uma ferramenta econômica, como uma ferramenta de poder, mas ao mesmo tempo com um forte viés cultural, né, que a gente vai ter a oportunidade de dizer, ao mesmo tempo que essa mesma água do mesmo rio, ela abastece complexos sistemas de captação e irrigação de lavouras vinculadas ao agronegócio,
ao mesmo tempo, ela banha territórios culturais quilombolas, indígenas, de comunidades ribeirinhas e muitos outros. Então, vamos assim, essa relação que muitas vezes torna-se conflituosa, que muitas vezes torna-se difícil de ser gerida por mecanismos normais de gerenciamento de água, de gestão de água, ela é, sem dúvida nenhuma, o meu maior desafio na tese. Aí tem um recorte sobre a região, né? Essa região toda norte aí que foi abordada por esse estudo são 26 municípios, né? Alguns muito pequenos assim, mas todos eles dispõem sobre épocas e também sobre metodologias de ocupação do território no decorrer da história similares, né, mais forte, mais intenso nos municípios, obviamente acompanhando a história do Brasil toda, na região do litoral, para a região do interior, mas ainda assim sobre o viés de várias etapas econômicas, de várias eras econômicas, desde a época da madeira, a época da agroindústria, a época da pecuária extensiva, a época agora das grandes culturas irrigadas. Isso tudo fez com que essa região ela fosse bem interessante para o debate acadêmico dela. Vamos para mais um slide? Então, existem elementos, gente, que são importantes, que nos ajudam a melhor entender essa região. Antes de tudo, a gente tem que entender elementos históricos que foram fundamentais na ocupação do Espírito Santo, mas principalmente no norte do Espírito Santo. Nós tivemos a história de ocupação do Estado, e aí eu peço desculpa a todos que eu vou ter que passar por esses elementos de uma forma mais acelerada, vou ter que acelerar o tempo aí de 400 anos, vou acelerar aqui em 2 minutos, né? Por conta do tempo que a gente tem hoje aqui. Mas, assim, o norte do Estado, Espírito Santo foi a última região a ser densamente ocupada no nosso estado. A gente teve a região metropolitana, ela sendo devidamente ocupada, né? O Porto de Vitória, a região do centro de Vitória e adjacências. Depois, a região serrana grandemente ocupada após 1850, com a grande leva de imigrantes europeus, notadamente, né, europeus, que vieram para o estado do Espírito Santo ocupar a região serrana, regiões mais montanhosas, de clima mais ameno. O meu sobrenome, Feiger, tem muita gente que pensa que é alemão, mas na verdade ele é tirolês, onde hoje é a Áustria, né? Então, os meus antepassados, o Franz Anton Feiger, veio nessa leva aí, em 1856, né, com toda uma política pública de ocupação territorial, e depois, por último ciclo, foi ocupada a região norte, que nessa região norte, antes da chegada dessa comunidade dos imigrantes ali, você tinha uma área densamente ocupada por uma cobertura vegetal densa, e eu estou falando da Mata Atlântica de Tabuleiros, que é talvez a mata mais robusta que a gente tinha, uma similaridade grande com a cobertura vegetal amazônica, entendeu? Do ponto de vista fitogeográfico, né? Passa um slidezinho aí, porque a gente voltou gente. Não, antes. Esse aí, né? E aí, você tem, assim, uma área densamente ocupada por cobertura vegetal original, por Mata Atlântica densa, como eu disse, do ponto de vista fitogeográfico, muito similar à no caso, a Amazônia, em muita coisa.
E aí densamente ocupado também por comunidades indígenas, naquela época, por comunidades quilombolas, que já tinham vários quilombos formados na região de São Mateus, região de Conceição da Barra, né, e algumas regiões ali. E aí você tem os ciclos econômicos que foram se apoderando dessa região, ou seja, derrubando mata, ocupando terra, e esses ciclos, adiantando bem a história, assim, ela ganha uma proporção gigante na época dos grandes projetos do governo ditatorial da época, né? Aí eu já estou falando de 1965, 66, que já foram densamente ocupados pelos grandes projetos econômicos, notadamente a monocultura de eucalipto. Entendeu? Então, nessas áreas, sob um diferente viés, as eras econômicas foram sendo devidamente ocupadas, mas uma era foi marcante, que foi assim, uma área, como eu disse, digamos assim, depois a gente vai ver um mapinha da ipsometria, ou seja, o relevo, que ajuda a gente a entender muito bem como é que essa área sempre foi importante para a economia, né, devido à facilidade de mecanização dela. Mas aí a gente fez um resgate, como a gente está tendo a oportunidade de ver, de entender a evolução dos recursos hídricos nessa região. Afinal de contas, eu estava debatendo, melhor dizendo, a questão da seca. Ou seja, entender se esse fenômeno, se esse fato que volta e meia perambula pelos jornais, pelas épocas aqui, seca no norte do estado do Espírito Santo, aí explodem os conflitos por água. Então a gente queria entender melhor isso, entender até o momento atual, onde é que estava a água dessa região e onde que está, assim, o que justifica, por exemplo, as afirmativas constantes na nossa região aqui de que o norte do Espírito Santo está virando um verdadeiro deserto. Bom, virando um verdadeiro deserto, me perdoe um jogadilho aqui, mas cada vez mais com indústrias se instalando ali pelas ofertas da Sudene, com isenções de impostos, isenções fiscais, as facilidades de a concessão de áreas, de grandes áreas pelos municípios, e a oferta de água também, que é insumo produtivo importante. Então, a grande pergunta que a gente tinha por que se tem esse discurso, por que se tem essa justificativa, por que se afirma que o norte do Espírito Santo tem dificuldades com disponibilidades de recursos hídricos, mas a pergunta maior dificuldade de disponibilidade de água para quem? Entendeu? E isso aí é uma resposta que a tese toda busca, debate, e a gente chega a algumas respostas importantes. Podemos ir mais um slide? Esse mapa, ele ajuda a gente a entender melhor a chamada ipsometria, né, que é o relevo do estado do Espírito Santo, que vocês podem ter ideia, nessa mancha sul, assim, além da faixa aqui do litoral, tem a faixa sul, a faixa marrom com a cobertura mais esbranquiçada, que são as regiões mais altas da região serrana, né? Como eu disse, muito ocupada no decorrer da história por famílias, por comunidades de origem europeia, né? Devido às políticas de imigração da época, e a região norte, como ela tem esse relevo mais suavizado, é um relevo, né, formações do quaternário, terciário, né, que são as eras geológicas aí, mas que resultou em um relevo muito mais ameno, que facilita o interesse grande pela mecanização da lavoura, tanto que as maiores atividades de agroindústria estão hoje na região norte, né, devido às políticas de incentivo, mas devido também à facilidade com mecanização e irrigação dessas lavouras, né?
Como eu disse, a chegada da agricultura de exportação foi fundamental para esse movimento também de captação dos recursos naturais, notadamente da água, mas também por uma concentração e uma mudança do padrão fundiário dessa região, né? Cabe dizer que, me perdoe assim, voltar a isso um pouco, mas quando a gente observa a grande ocupação dessa região com, por exemplo, as monoculturas, notadamente a monocultura de eucalipto, a gente está falando de uma era ditatorial do governo federal, foi em pleno regime AI-5, né? E que muitas dessas comunidades rurais, não tinha titularidade da terra, não tinha documento que assegurava a posse ali da terra, né? Dentre as minhas experiências, eu tive um tempo também um projeto do INCRA, chamado Brasil Quilombola, na época do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente foi fazer levantamentos de comunidades quilombolas na região de São Mateus, no Vale do Rio... o Vale do Rio Cricaré. E a gente teve a oportunidade de nos depararmos muito com essa história falada, essa oralidade, mas que ficou muito claro dentro de todo o contexto de formação da territorialidade regional, de como que esse peso teve uma questão étnica, ou seja, terra de negro, terra de índio, terra de pequeno agricultor, a maioria poceiro, sem documento, desorganizados, digamos assim, de associações e sindicatos na época, né? A gente não tinha isso, que foram muito, digamos assim, hostilizados em suas terras originárias, em suas terras ancestrais, para que a partir de agora aquela terra funcionasse para um atendimento ao mercado mundial, notadamente celulose, depois mamão, depois macadâmia, depois um monte de coisa que toda hora chega na região norte do estado do Espírito Santo. Vamos lá, por gentileza, mais um slide. Essa relação aí, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar dela, que é sobre a questão hídrica, né, de como é que se comporta o volume hídrico ali da região. Se eu não me engano, teve um slidezinho antes, não? Não, né? Ok, então. Então, assim, além de vasculhar, ou seja, de entender história, a formação física, a formação étnica, a formação antropológica de toda essa região, como eu estava aqui num bate-papo com os meus colegas antes, eu caminho com uma referência dentro da formação geográfica, que eu busco os elementos que nos ajudam a entender melhor a formação dos diferentes territórios, né? E aí eu perambulo pelas áreas físicas, ou seja, de estudar tipo de solo, tipo de rocha, relevo, disponibilidade hídrica, e vou também para elementos físicos, ou elementos culturais, elementos étnicos, políticos, que ajudam a gente a entender a forma de ocupação desses diferentes ambientes, dessas diferentes regiões. Eu acho que isso é a grande essência da ciência geográfica, é isso que eu mergulho nela, e é por conta disso que a gente teve que entender essa região sobre diferentes elementos, como eu disse, desde físico até os elementos culturais e etc. Aí é um pouco das atividades de campo que a gente fez no decorrer da nossa elaboração, da nossa tese de doutoramento. Nós fizemos, gente, 2 campanhas em campo, né? Que foram vários dias, assim, mas eu quis, assim, fazer uma campanha na época de disponibilidade de chuvas, ou seja, nessa época de chuva mesmo, na época de janeiro, fevereiro, março, então chove bastante lá, de alimentação dos caudais, né, dos cursos hídricos,
né? E é uma época lá onde tudo é paz, tudo é legal, todo mundo é amigo, né? Todo mundo é irmão, independente de família, de região, etc., né? É entender exatamente quais eram as diferentes percepções, né, para com os recursos hídricos. Então, assim, eu queria conversar, eu queria dialogar com os grandes produtores rurais, entender como é que funciona o sistema de irrigação deles, como é que eles concentram, como que eles organizam, digamos assim, essa agenda, esse cotidiano de produção, irrigação, colheita, venda, entender a dinâmica disso. Aí é um convite para que todos visitem a minha obra e a tese de doutorado, o livro, que fala, que conta isso com riqueza. Eu não vou ter tempo, no caso, aqui agora, de entender também como é que nesse mesmo meandro, aquele produtor rural de origem europeia, de origem negra, de origem indígena, ou seja, de todos eles aqui resistiram lá na região ainda, como é que é o calendário produtivo deles, como é que eles operam, como é que eles funcionam, como é que é o sistema. E aí, gente, eu digo já de antemão, eu me deparei com uma grande divergência, digamos assim, do que simboliza a água para esses dois grupos, assim, né? O que significa água para o pequeno produtor rural e o que significa água para as grandes corporações, né? E aí eu falo muito sobre ecologia política, sobre geografia das águas, sobre geografia política. E aí é um convite assim para a gente debater a função dos recursos hídricos dentro de searas produtivas voltadas para o mercado internacional, né? E aí tive a oportunidade também de ver que, como eu disse ali, épocas de chuva, né, épocas das vacas gordas, né, elas, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo é cooperado, mas quando o cenário ele digamos assim, volta para um cenário de uma menor disponibilidade hídrica, e aí foi um exercício grande para a gente entender isso. Uma coisa é o movimento hídrico, vamos dizer assim, típico, que é mensal, entendeu? Que é o quê? Chuva na época de chuva, né? E depois você tem um período de estiagem, que chove menos, que reduz a disponibilidade hídrica dos caudais digamos assim, superficiais, mas que você tem ainda sistemas de captação de água dos mais variados possível, muita captação de água de subsolo. Mas, assim, o que mais marca lá é que, devido às características do solo, devido às características do relevo, devido às características geológicas, tudo isso combinado junto, eu tenho um rápido desaparecimento em determinadas épocas do ano das águas mais fáceis de captação, ou seja, as águas superficiais. E aí vem um debate sobre, assim, quem tem direito ao acesso a essa água mais fácil, em aspas. É aquele produtor rural que detém meios, tecnologias, sistemas de bombeamento, de irrigação, de robotização, de automatização, ou aquele produtor rural familiar, muitas vezes, que não dispõe dos mesmos recursos. Muito pelo contrário, né? Depende diretamente daquela água superficial ali do córrego, do ribeirão, do riacho, para fazer a captação e irrigar aquela pequena produção dele. Então, esse debate hídrico, ele aflora muito nessa época, especificamente, de redução de disponibilidade hídrica, que nos meses de agosto, setembro e outubro, ok? Quando a gente fala, então, de época de laninha, aí vocês podem anotar aí, nós estamos no ano de 2024,
no ano de 2020, choveu consideravelmente esse ano, mas no ano de 2025, quando a gente tiver uma laninha mais intensa, nós vamos estar debatendo sobre a falta de disponibilidade de recursos hídricos no norte do Espírito Santo, com certeza, assim como a gente já teve antes. Então, essa necessidade que a produção, a grande produção instituída nessa região tem por captar cada vez mais água, por disponibilizar cada vez mais água. Então, essa dinâmica que vai contra as características naturais dessa região, que dispõe de água sim, mas muitas vezes não dispõe de água para toda a produção que se almeja. Exemplo, vamos pegar os casos de alguns municípios, como, por exemplo, Linhares e Soretama, que é um dos maiores produtores mundiais de mamão. Mamão irrigado, que depende de uma quantidade considerável de água. E a produção mamoeira, ela é anual, ou seja, ela é durante todos os meses do ano, ela não é sazonal. Ela não é uma parte que pega a irrigação natural na época de janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Lá eles produzem mamão em agosto, setembro, outubro, na época de estiagem. Então, haja água, né? Esse é um exemplo de que a gente vai discutindo um pouco mais e entendendo como que o recurso hídrico ele é um insumo produtivo importante e que ganha um caráter de disputa, de conflito em determinadas épocas de menor disponibilidade dele. Então, até agora, eu não vi de uma forma direta, até aqui sendo discutida, elementos de uma desertificação. Nós estamos discutindo conflito sobre recursos hídricos, tá bom? Vamos lá, mais um slide, por gentileza. Então, eu dividi essas minhas entrevistas, né, escutando cada um, fazendo uma gravação de cada um, em 4 grupos identificados dentro do debate hídrico regional. Antes de tudo, a gente fez os roteiros, né, perguntas com questionários semi-elaborados, com perguntas fechadas, mas também abertas. A gente entrevistou o grupo chamado Comunidade, que é mais voltado para aquele produtor rural, aquele que mora na região rural, que atua nisso, né? Que capta a água ali para uma produção mais local, né? A gente dialogou também com os empresários, né? Ou seja, os grandes investidores da região, né? Que geram muita economia, que geram muita riqueza, né? Voltada para a agroexportação e para a pecuária de corte, né? E um quarto grupo que a gente conversou foi com os especialistas, gente ligada à universidade, gente ligada a órgãos públicos, gente ligada a diversas fundações que estudam essa questão hídrica, essa questão do norte do estado, que a gente queria entender cada argumento, cada ponto de vista. E aí, gente, eu tomei a liberdade, com a ajuda do meu orientador, de fazer o uso de 2 ferramentas que eu considero assim poderosas, que eu me deparei com elas e tive a grata satisfação de usá-las no meu doutorado. Que uma é a análise do discurso e a outra análise do conteúdo, para entender essas diferentes percepções sobre a realidade hídrica. Gente, a análise do discurso, ela está amparada dentro daquilo que é dito, dentro daquilo que é escrito, dentro daquilo que é exposto, assim, sobre pontos de vistas divergentes, né? Então, assim, eu usei essa ferramenta para entender, assim, o setor comunidade. Quais são os elementos ali que nos ajudam a entender melhor qual é o discurso, ou seja, o que é utilizado por eles, o que é argumentado por eles sobre a questão da água. A água é vinculada, muitas vezes, num conceito
de saúde, muitas vezes num conceito de religiosidade, muitas vezes num conceito produtivo, muitas vezes vinculado ao nome Deus, muitas vezes vinculado a diversos elementos da etnografia, da etnologia, da antropologia que se configura naquela região. Né? Quem já leu aí Elegia para uma Religião sabe muito bem do que eu estou falando, e até, assim, teve algumas partes que eu estava tentando entender isso e me deparei com muita coisa de uma obra euclidiana, assim, né? Quem já teve a oportunidade de ler Euclides da Cunha vai ver, assim, não tudo seria muito ousado da minha parte, né? Mas existem elementos que eu utilizo ali, que eu me inspiro um pouco na obra de Euclides da Cunha para poder entender essa análise de um discurso formado e que é diferente. Não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é pior, não estou estabelecendo pesos, mas é diferente do setor produtivo, né, que vê a água como insumo importante para a produção, que tem que ter muita água em abundância, o recurso, né, porque a sociedade, a cidade necessita de alimentos, necessita se alimentar, etc. Os políticos e gestores públicos tentam, no meio disso, gerir os recursos, debater os recursos aí, entendê-los, como eles podem disponibilizar para todos os setores envolvidos, e o debate é muito grande, porque aí vem depois, que a gente vai ver um pouco mais à frente, qual é o modelo de gestão hídrica que nós optamos, né? E aí, da mesma forma que eu faço uma análise também documental, que é a análise de conteúdo, para entender toda essa dinâmica de estudos feitos, do que foi feito, até aqueles folders, né, pelos sindicatos rurais, como é que são feitos, qual é o discurso que está ali dentro, qual é a informação que está ali dentro. Então, assim, eu fui mergulhar lá na comunicação, né, que utiliza-se muito disso, mas pegar esses elementos de análise de discurso, análise de conteúdo, para entender como que esses setores se colocam de forma diferente, de forma organizada ou não, dentro do debate hídrico. E aí foi árduo, gente, não foi fácil não, né? Nesse embate, digamos assim, dessa arena pública que envolve a discussão hídrica no norte do estado, dois grandes temas ganham um grande campo, assim, um fértil campo de debates, de discussões, etc. Um deles, e que eu faço uma imersão para poder entender isso bem, é o conceito de desertificação, né? E aí eu vou lá buscar como que surge esse conceito, né? A Convenção das Nações Unidas, cunha, né, elabora o conceito de desertificação a partir de debates mundiais, envolvendo vastos territórios na África, na Ásia, o debate sobre a arenização, que a Disse Sortegaray, também uma geógrafa renomada, né, também desenvolve na região sul aqui do Brasil. Enfim, mergulho todo esse debate. Existe esse conceito, ele está muito banhado, digamos assim, a desertificação está banhada, né, com debates que vão desde elementos políticos até, no caso, elementos técnicos, digamos assim. O que eu estou querendo falar com isso? Que, assim, eu disse aqui que nós estamos analisando uma região que ela tem uma característica climática, ela tem uma característica de disponibilidade hídrica, e uma época do ano ela dispõe muita água e outra época ela reduz essa disponibilidade. É um movimento sazonal da região, que é natural. A outra coisa é você pegar essa fase, essa época,
que ela em fase de El Niño, ela é mais assintosa, ou seja, ela é mais sensível nessa região, ela disponibiliza menos água ainda, é por conta disso que a gente tem que ter muito cuidado com os mecanismos de captação e reservação hídrica, né? Mas ela era para justificar embates políticos, por exemplo, de acessos a recursos de financiamento, por exemplo, disponibilizados pela Sudene. O norte do Espírito Santo hoje é todo participe da Sudene. E aí já tem já tem movimentos políticos que querem inserir todo o estado do Espírito Santo na Sudene. Entendeu? Claro, com vantajosidades grandes na área de financiamento produtivo, na área de vendas, de comercialização, compra de equipamentos, etc., isenções fiscais, entendeu? E depois eu vou dizer, a gente vai ter a oportunidade de ver aqui nos slides, o que esse recurso da Sudene ele financia de fato, assim, né? Digamos assim, ela surgiu, só antecipando um pouco, lá na época do economista Celso Furtado, né? Excelente referência mundial, né? Dentro das concepções da CEPAL, né? Que era para o desenvolvimento da América Latina, e que ele elaborou uma superintendência, uma agência para fazer mecanismos de desenvolvimento humano, social, ambiental, hídrico e econômico também para a região Nordeste, principalmente para o semiárido nordestino, né? Dada a falta de água e etc. Aí sim a gente está falando de um cenário hídrico mais difícil de ser gerido. Enfim, então existe essa questão de método, essa questão de discurso, essa questão de política, que muitas vezes não se encontram. Se você pegar, muitas vezes, um especialista, ele vai ter elementos para poder assegurar que a região norte do Espírito Santo tem disponibilidade hídrica e não há de se falar de uma desertificação. Né? Da mesma forma que você conversa com, por exemplo, um político da região, um grande produtor da região, que assim afirma categoricamente que não, a região ali tal do município tal, ela já está seca, já não tem mais nada lá, ela está completamente, no caso, exaurida, etc. Mas, assim, o discurso não se corrobora com aquilo que você, de fato, identifica em loco, tá bom? E aí a gente se debate ainda dentro desse debate de desertificação com políticas públicas, digamos assim, no mínimo equivocadas, como que você financia maiores projetos de irrigação para uma região, então, que tem indisponibilidade hídrica. É ilógico isso, entendeu? Eu só aumento o conflito nessa região, né? E aí eu falei da Sudene, ou seja, numa matriz, todo esse debate mundial, gente, que é grande, o debate sobre a desertificação, os consensos e os não consensos são mais variados possíveis, assim, entendeu? Eu tenho um capítulo da tese de doutorado toda voltada a esse debate, que fica aqui o meu convite a todos aqui para leitura. E da mesma forma que eu debato também a questão do modelo de gestão de recursos hídricos. Acho que todos sabem aqui, quem não sabe, essa é a hora da oportunidade, mas nós resolvemos, assim, importar o modelo da França, que é um modelo bastante interessante, né, de gestão de recursos hídricos, que ele é baseado em cima da bacia hidrográfica. Foi aí que vocês ouviram falar dos comitês de bacia, ou dentre as minhas atividades aqui também, como eu gosto de confusão, eu sou presidente do Comitê de Bacia do Rio Santa Maria, da Vitória, que abastece aqui parte da região metropolitana. Então, o debate dentro do comitê, você tem a sociedade civil, o setor usuário de água e os órgãos governamentais, é um comitê tripartite,
que debate o uso da água, né, as medidas de contenção de uso ali dentro para você fazer uma gestão compartilhada. Mas, como eu gosto, além de eu gostar de problema, eu sou também um camarada muito inquieto. E aí, eu fui pesquisar, fui dar uma varredura sobre o modelo de gestão hídrica, os modelos, perdão, de gestão hídrica existentes no mundo. E, gente, são vastos. Modelo alemão, modelo norte-americano, modelo belga, holandês, o modelo indonésia. Eu acho que eu estou resgatando aqui algumas coisas, mas são gigantescos os modelos de gestão de recursos hídricos no mundo, entendeu? E um dos pontos que eu considero é o seguinte: nós adotamos o mesmo modelo de gestão hídrica, que é o modelo francês, em cima da bacia, para regiões do Brasil que são muito diferentes em sua disponibilidade hídrica. O que eu estou comentando ali na tese é o seguinte, que pelo que eu tive a oportunidade de levantar, existem modelos regiões no Brasil que combinariam mais com outros modelos de gestão hídrica. Então, assim, a gente importou uma metodologia, como eu disse, é importante, é muito boa, etc., mas muitas vezes ela não se casa de uma forma uniforme para todo o território brasileiro, entendeu? E no estado do Espírito Santo não é diferente. A gestão hídrica, o debate hídrico na região serrana é diferente do debate hídrico na região metropolitana, que por sua vez é muito diferente na região norte, que é o nosso objeto de estudo. Tá bom? Então, isso aí, a gente se depara com isso de todos os momentos. Agora, o que fica claro em tudo são articulações dos setores envolvidos no debate hídrico, que é o nosso slide que está vindo agora. Por gentileza. Eu, assim, tentando entender melhor sobre os diferentes atores que atuam sobre o debate hídrico, eu me deparei com uma literatura importante que é sobre a formação de redes, né? Redes mesmo no conceito de rede, que não é somente... Existe um conceito dentro da geografia chamado territórios em rede, mas redes daquelas articulações que se formam dentro de um debate para se apoderar de determinados temas, se apoderar de determinados insumos, de determinados recursos. E eu vi de forma muito clara, na minha leitura sobre a região, entendendo a região, 3 redes muito importantes atuando sobre esse debate hídrico regional. Uma como já está aí no nosso slide, é a rede empreendedora, né? São as grandes organizações, os bancos, as indústrias, a agroindústria, a exportação. Isso forma uma rede, né, com grandes conglomerados, com articulação internacional, com bolsa de valores. A gente está falando de um grande mercado, gente, né, que atua nessa região. E, paralelamente a isso, né, dentro do mesmo território, debatendo as mesmas questões, você tem o que eu chamo a rede sociocultural, né, que são os moradores com menor poderio econômico, com menor poderio de articulação, são as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas que ainda resistem ali, a comunidade de pequenos agricultores de origem europeia, que ainda resistem lá. Então, são 2 redes que utilizam mecanismos de debate, de gestão e até de conflito totalmente diferenciado, entendeu? E essas redes atuam dentro do comitê, dentro dos comitês de bacia que atuam nessa região. E
Por fora, a chamada rede técnico-científica informacional. Eu roubo, assumo aqui a minha responsabilidade pelo roubo, esse conceito técnico-científico informacional de uma obra de um espetacular geógrafo que já morreu, chamado Milton Santos, né, onde ele enquadrou o período atual no último livro dele, né, que se chama Brasil. Ele fala que nós estamos no período técnico-científico informacional. E por que eu dei esse nome assim? É porque é aí que se debate a questão técnica, a questão científica de envolver na obra, a água, desculpa, que ora entra junto com a rede empreendedora, que ora entra junto com a rede sociocultural. Então, ela tem uma fluidez maior, assim, dentro desse debate envolvendo essas duas redes, né? Dentro do debate hídrico, dentro do debate de desertificação, dentro do debate de gestão da água, de captação de recursos, né? E aí você vê uma ação decisiva na captação desses recursos, a água, ou não, seja recurso natural ou não, tem os recursos financeiros, os recursos, os insumos que atuam aí, atuando de forma decisiva para empoderar mais ainda essa rede empreendedora, que é justamente os mecanismos de financiamento da Sudene. Entendeu? Não se trata aqui, gente, de uma crítica à Sudene, não se trata aqui de uma crítica pesada ao setor produtivo ou agroexportador, né, que atua numa explotação econômica daquela região. Mas, assim, é nítido quando a gente entende melhor esses mecanismos, como eles atuam, assim, né? Como que o recurso econômico ele entra para esses grandes conglomerados que aumentam o seu poderio, a sua capilaridade dentro do território, e que quando chega nos momentos decisivos, para onde vai a água, você vê a formação de um poderio maior e a decisão muitas vezes favorecendo a esses grupos. Vou falar rapidamente um pouco. Eu já disse aqui, tem uma parte da tese onde eu falo da marginalização e dos centralismos, né? Eu falo sobre o conflito distributivo e desigual da água naquela região, a captura de recursos, né? O discurso da escassez, que muitas vezes, no decorrer de décadas, funcionou como uma figura de uma geografia do diabo, de uma paisagem do diabo. O que significa isso dentro de determinados conceitos? Não é região, aquela região ela não pode ser ocupada, aquela região não é interessante, aquela região tem digamos assim, pouca água, aquela região tem atributos que a desqualificam com relação a isso, né? Ou seja, o discurso da escassez, ele se enquadra muito nisso, ele se encaixa muito nisso, né? A gente vê o debate do novo extrativismo, né, nessa região, ou seja, a água como commodities, assim, a água, essa água que muitas vezes ela se apresenta de forma escassa, ela é rapidamente captada para abastecer grandes sistemas de irrigação vinculados com mercados internacionais, onde rapidamente a água sai dali, vai para outras regiões em formato de mamão, em formato de celulose, em formato de frutas, em formato de café, em vários outros formatos de carne, em vários outros formatos que a gente tem oportunidade de ver, né? E aí eu já disse um pouco disso, de como que acontece esses debates políticos nessa região, de como que o conflito hídrico ele permeia o conflito político, o conflito étnico, né? Então, assim, não é difícil ver em épocas de maior ou de menor disponibilidade hídrica os conflitos estourarem na região, e eu vou dizer isso um pouco mais ainda na nossa
apresentação. Eu não sei como é que eu tô, doutora Ana Virgínia, é de tempo, que eu tô me empolgando aqui, mas eu acho que eu já vou Olha, uma hora. o tempo está avançado já. Né? Temos que dar uma aceleradinha, né? Então tá E bom. eu estou aqui com coceiras É, para é bom perguntar isso. umas coisas e colocar outras, mas Claro, claro. vamos avançando, assim, dar uma acelerada, porque a gente já está com 8 horas da noite, Aham. senão fica muito longo. Mas Então, está muito, muito bom. então, Obrigada. então, tá bom. Então, isso aí, gente, eu não vou me ater muito a esse slide, porque ele é um modelo que a gente exporta do Homer Dixon, né, que fala sobre esse debate envolvendo escassez de recursos naturais, os problemas políticos e como que isso se torna muitas vezes um fator de dispersão das comunidades mais de base, ou seja, das comunidades que não têm articulação política tão intensa na região. Então a gente pode partir para um novo slide. Isso aí é o que eu tive a oportunidade de dizer o que é financiado pela Sudene nessa região. A gente tem a oportunidade de ver aqui, está bem pequenininho a mim, mas de atividades econômicas que muitas vezes necessitam de muita água, investimentos, por exemplo, automobilísticos, de indústria, madeira, papel, móveis, que utilizam-se muita água em seu insumo. Então, no meu ponto de vista, há um conflito ocasionado por o que é financiável nessa região, ou seja, se tem um debate que a região tem, em determinadas épocas, pouca disponibilidade hídrica, por que financiar projetos que captam muita água, que dependem de muita água e que nessas épocas se vê numa dificuldade produtiva, muitas vezes, ou até mesmo conflituosa. Tá bom? Vamos lá? Os reflexos sobre toda essa história, todo esse conflito por recursos hídricos, eu pego, por exemplo, algumas análises que eu tenho a oportunidade de fazer aí, exemplo desse que a gente vê esse mapa à esquerda de vocês ali, eu faço uma análise comparativa de municípios que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes e faço uma análise sobre o índice de Gini. E é notório ver que a gente tem a oportunidade de ver, só na parte, vamos pegar os municípios aí de cor verdinha, exemplo. A gente compara o município de Ecoporanga e Anchieta. Anchieta, região litoral sul, e Ecoporanga lá na região norte, né, onde está dentro da nossa região de estudo. E todas essas análises que a gente comparou indicam que o índice de Gini, né, quando maior concentração, né, de terra, de riquezas, etc., eles são maiores para a região norte do nosso estado, ou seja, há um reflexo social nítido nisso, né? E da mesma forma, onde a gente pega e no mapa agora à direita e vê assim, poucos municípios, os maiores municípios da região norte, pelo índice de desenvolvimento humano dessa região, eles apresentam esse índice verde que é o alto, né? São a maior parte deles está entre o baixo e o médio, porque não conseguiram no decorrer da história, eu não tenho todos aqui, mas quando a gente compara com o mapa do Espírito Santo, você vê que, assim, essa mancha amarela, ela é melhor, ela é maior para o norte, assim, ela se configura mais para o norte. Já reflexos de políticas públicas no decorrer da história, ou a falta delas, ou a concentração de recursos, a concentração de fundiária, e dentre muitas outras, né?
Acho que desse slide agora que vem, a gente utiliza também sobre esses reflexos atuais dessa região, números, né? Eu estou utilizando aí números de 2017, sobre a violência, como que a violência se espalha pelo Espírito Santo e qual é a configuração dela. E quando a gente olha os crimes letais intencionais, que são os assassinatos, exemplo, a gente tem a oportunidade de ver que na região norte ali, o volume, ele aumenta de forma considerável, assim, né? O crime, a disputa de terra, até o crime mais banal, digamos assim, dentro dos núcleos urbanos dessa região, eles são mais assintosos, assim. E usando o diagrama de Galtung, né, muito, no caso, importante, essa violência que a gente vê, que é o assassinato, que é o roubo, ela, na verdade, é uma parte pequena de um iceberg muito maior, que aí a gente encontra razões históricas, econômicas, étnicas, antropológicas, que ajudam a gente a entender o estado do Espírito Santo e, notadamente, a região norte do estado. E aí eu abro uma necessidade da gente olhar para o futuro, olhar para novos caminhos, né? Eu falo sobre a mobilização política dos grupos minoritários, a ampliação de redes do associativismo, do cooperativismo, para eles romper muitas vezes o isolamento, até mesmo étnico, que muitos desses grupos ainda se mantêm, a atuação política deles, aí o mergulho na ecologia política, né, de como se formam politicamente agentes poderosos dentro do território, independente da sua capacidade econômica, né, que isso a gente tem que avançar. E eu faço também um exercício por um novo ordenamento do território dessa região, né, onde, como a gente tem a oportunidade de ver, eu divido a região norte em faixas, né, de acordo com a disponibilidade hídrica, de acordo com a disponibilidade de áreas, de terra, de relevo, de tudo, e faço dela um novo ordenamento, ou seja, o exercício de você ordenar, estabelecendo diferentes vocações para determinadas faixas, e vocações essas que tinham que receber melhores políticas públicas e financiamentos. O que se vê hoje é o inverso disso. São atividades que se casariam melhor no litoral, sendo financiadas mais no interior e vice-versa, né? E aí eu parto também aí para a necessidade de recolonização de determinados espaços, fragmentando adensamentos urbanos que hoje já mergulham em um cenário de violência considerável. Portugal passou por isso dentro de uma reforma fundiária que foi feita lá no início dos anos 20, que deu resultados importantes, ou seja, eu importo essas metodologias de reocupação de territórios improdutivos, etc., que foi um método que eu tive a oportunidade de ver e de estudar melhor lá. Enfim, que eu não tenho tempo agora, mas eu não fico só na crítica, eu parto para sugestões, uma nova metodologia, uma nova forma de se ocupar a região, uma nova forma de se financiar a região, trazendo para ela uma nova possibilidade de futuro. E aí, acho que eu chego no último slide. Eu cito aí uma obra do Chico de Oliveira, do Francisco de Oliveira, né, em 87, Elegia para uma religião, religião, né? Ele faz esse jogadilho aí, mas que é uma obra maravilhosa, que me inspirou muito nessa tese de doutoramento, que é: o padrão planejado não é, desse ponto de vista, senão uma forma
transformada do conflito social. A sua adoção pelo Estado em seu relacionamento com a sociedade é, antes de tudo, um indicador do grau de tensão daquele conflito, envolvendo as diversas forças e diversos agentes econômicos, sociais e políticos. Com isso, eu encerro aqui a minha fala, me colocando à disposição de todos e já agradecendo a paciência de terem me ouvido até agora aqui, que se deixasse realmente, doutora Ana Virgínia, eu ia até às 11 horas da noite falando sobre um tema que eu tanto amo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Tarcísio. Eu já parto aí, o Clebson vai trazer aí umas perguntas que ele está olhando pelo YouTube, mas eu também... obrigada por deixar seu contato. E a gente traz aí, eu gostaria de botar mais uma pimentinha na sua discussão. Sim, o modelo de gestão de recursos hídricos, não tem como ter um modelo para cada pedacinho do país, né? E ele vai assim, ele não é fácil. Não é fácil, porque é um ambiente de negociação. Pelo menos tenta-se ter isso, né? Ele vai se comportar de forma diferente, em diferentes regiões do país, e sim, a crise hídrica vai acelerar e evidenciar, com certeza, os debates, as discussões e as redes em ação, com certeza. Agora, botando aí, o senhor fala muito da questão, sim, econômica, sim, água é commodity, e o Brasil vende água, de todas as formas, né? Se a gente for avaliar a pegada hídrica dos nossos elementos e commodities, ela é imensa. Isso é uma verdade, isso é um fato. Mas quando a gente coloca mais uma pimentinha nisso, e essa pimentinha, eu diria que é o abastecimento de água nisso, né? Na hora que a gente coloca essa pimentinha, como é que a gente coloca isso? Porque você vai ter comunidades de diversos tipos, claro, você tem as sedes municipais que têm mais aglomeração urbana e um pouco mais de poder econômico para viabilizar o processo de abastecimento, mas a gente também vai ter comunidades de pequeno porte, muitos resultados de quilombolas, assentamentos, como o senhor colocou bem, vindos do processo de ocupação do solo, e essas pessoas precisam ter disponibilidade hídrica também. Então, é um conflito, sim, eu estou vendo que o senhor destacou bem esse conflito. Esse conflito é real e eu fico muito feliz de ver um estudo sério, propositivo nesse quesito, mas eu botaria essa pimentinha, onde entra o abastecimento de água de comunidades que não são ricas, quer dizer, a gente está falando do uso agrícola dessa população, mas também a gente tem que trabalhar com o uso do abastecimento, que é, pela nossa legislação, uma prioridade, mas nem sempre tão possível assim, né? O Espírito Santo, de uma forma geral, experimentou uma seca, a região sudeste toda, e no Espírito Santo ficou mais evidente, uma seca importante nos anos passados, daqui a pouco vem outra, como o senhor bem colocou, e... Perfeito. Pois é. E, assim, não só isso, como as próprias alternativas hídricas têm que ser melhor exploradas. Por exemplo, o reuso de águas, especialmente na área agrícola também, que é a área agrícola é o nosso usuário mais importante, né? No Brasil todo. Por quê? Porque a gente exporta água. Na hora que a gente exporta um melão, um mamão, ele é água. Né? E mesmo quando a gente exporta minério, a gente também usa água nesse processo, né? Muita água. Haja visto alguns acidentes no passado recente. E aí a gente vai estar nessa questão. E nesse processo a gente tem aí os sistemas de abastecimento de água precisando ter atenção. Muitos sistemas no norte do Espírito Santo
com uma captação mais cara, porque depende de energia elétrica para um bombeamento de água subterrânea, porque não tem uma disponibilidade hídrica superficial, um caudal possível ali, porque as pessoas estão morando onde elas estão morando, né? E também a necessidade de financiamento para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Essa é uma pimentinha que eu colocaria aí na sua discussão, que já é riquíssima e que realmente é um processo que a gente está vivendo. E tem que viver, não tem jeito, então tem que botar na mesa, botar na discussão e procurar. Eu proponho aí uma diferente priorização de investimentos que possam, e eu acho que priorizar investimentos que consumam menos água, principalmente, muitas vezes, tecnologias que consumam menos água para a mesma atividade, novas tecnologias, e isso também é importante, né? Que se batalhe, que se custe. É uma diferença de tamanho do agricultor, a gente tem agricultores de um porte médio, muitas vezes, que não está lá nem cá, então é bem complicado. E aí eu poria essa pimentinha do abastecimento de água. Mas deixa eu perguntar aí para o Cleverson se ele tem mais uma pergunta também. Eu vejo que o Cleverson deve ter mais alguma coisa aí. Tenho. Antes, assim, somente uma questão que a fala da doutora Ana Virgínia, assim, suscitou aqui uma coisa. Aquele último mapa que eu, no caso, utilizo, onde eu divido o norte em faixas, fica muito claro ali que, assim, não há dificuldades em se colocar atividades econômicas que consomem muita água, mas elas devem ser colocadas nos locais mais indicados, ou seja, o debate hídrico, a questão da escassez, ela não se dá no litoral, entendeu? Na mesma região, ela se dá na média região, ela se dá no interior, assim, né? Se dá nas cabeceiras, digamos assim, né? Então, se a gente utilizasse ferramentas onde tipo como se fosse uma análise ambiental estratégica. Essa atividade ela não é interessante aqui, mas ela é interessante aqui. A gente viveu isso muito, o Cleverson acompanhou, com os portos que estavam vindo para ser instalados no litoral do Espírito Santo. Os caras queriam instalar cada porto em área que não tinha vocação, que tinha dificuldades ambientais gigantes. Mas tem áreas no nosso litoral que tem vocação portuária, né? E aí, dentro dessa análise, a gente falava, aqui não cabe, mas aqui é viável, aqui é execuível, né? Isso. Eu acho que isso tudo desemboca na análise ambiental estratégica. Exato. Que na verdade, nós estamos atrasados, né? Isso já devia ter sido pensado muitos anos atrás. Ferramenta importante e pouco utilizada. Ainda pouco utilizada. Isso, inclusive, no planejamento ambiental estratégico dos cursos de água, isso é fundamental para poder identificar, principalmente, áreas de recarga de aquíferos, áreas que precisavam ser preservadas, e tendo em vista a gente poder avançar um pouco mais nessa distribuição. E aí eu lhe perguntaria também que seria que uma ferramenta que pode ser usada aí é o pagamento por serviços ambientais. Sim. Talvez seja aí uma ferramenta que a gente pode aí levantar. E vamos ver aí o que o Cleverson tem de perguntas. Ele já levantou a mãozinha dele. O Tarcísio mencionou que nós importamos o modelo francês de gestão. Bom, não sou um experto na área, mas eu reconheço a existência de alguns aí, talvez ele possa dizer aí melhor. Cabe hoje uma revisão desse modelo, porque imagino, você mostrou aí
tem o modelo norte-americano, o alemão, e aí você tem um país, por exemplo, que tem, principalmente para o norte do Espírito Santo, talvez mais semelhança de área, questão da aridez, como, por exemplo, a Austrália. Seria caso de rever esse modelo de uma forma geral, ou caberia aí, dentro dessa organização de comitês de bacia, cada comitê tentar buscar as melhores práticas para a sua região, tentando beber aí das melhores fontes, ou dentro desses modelos, aquele que mais tem aderência à sua área. E, se me permite uma outra pergunta, claro, já que foi tema também da aula da professora Ana, a questão dos desastres ambientais lá na região do Vale do Rio Doce, que começaram em Minas Gerais, mas que chegaram ao norte do Espírito Santo. De que forma esses eventos podem trazer novos atores ou diminuir ainda mais a participação de alguns atores que ali estão acirrando essas tensões? Como é que você, digamos, visualiza aí essa questão? então, vamos lá. Obrigado. Claro, valeu, Cleverson. Vamos tentar responder assim. Quando a gente faz uma análise sobre os diferentes e divergentes modelos de gestão hídrica no mundo, a gente se depara com realidades bem típicas aqui do nosso Brasil, assim, entendeu? Como que você faz gestão hídrica em áreas de grandes alagados, em áreas mais semiáridas? Então, assim, o que se diverge aí? O que digamos assim, é notório nos diferentes modelos que eu tive a oportunidade de ver que são existentes no mundo? Uma maior ou uma menor interferência do Estado. Entendeu? Ou seja, o modelo o francês, que é o nosso hoje, que é dentro do comitê, tal, etc., ele estabelece um pé de igualdade para o debate hídrico, mas, antes de tudo, a questão da representatividade aqui no Brasil, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que eu faço um debate, digamos assim, eu faço uma negociação sobre a utilização do recurso hídrico quando você tem atores que estão atuando com o mesmo peso e estão atuando dentro de uma formação, dentro de um engajamento, entendeu? Essa questão da representação social, do comitê, das associações, etc., ela é muito difícil de você conseguir digamos assim, um debate mais assertivo. Por quê? Porque é notório que dentro dos comitês, na maior parte deles, assim, gente, o comitê do Rio Santa Maria, que ao qual eu sou presidente, não é diferente. Os grupos de menor poderio econômico, os grupos de origem étnica, eles não conseguiram ainda, devido a determinadas emancipações, para fazer um debate de representatividade. Entendeu? Então, assim, o modelo francês ele é muito importante, ele é um modelo fundamental para se debater a questão hídrica, mas ele veio de uma realidade que não é a nossa ainda. Entendeu? Que não é a nossa. Então, você teria que ter metodologias de modelo de gestão governamental que abarcasse isso em determinadas regiões, em determinadas áreas. Eu estou lembrando aqui que existe o modelo inglês que variou no decorrer de muitos anos, foi para uma privatização total, depois disso privatizou tudo, entendeu? Mas, assim, eu vi coisas dentro desse poder que foram interessantíssimos, até os modelos mais confusos, como, por exemplo, é o modelo argentino, entendeu? Mas, enfim, eu acho que há
espaço para a gente remodelar a política nacional de recursos hídricos. Entendeu? Há espaço, por quê? Porque ela é de uma determinada época, gente. Ela era de um cenário do debate hídrico, onde a gente tinha que importar um novo modelo, e adotou-se sabiamente naquela época, ok, mas a gente está diante de cenários onde o formato comitê, onde a política nacional não encontra, digamos assim, território para ele ser trabalhado em todos os lugares do Brasil. Daí uma grande desvantagem de termos um território tão grande, de termos um território tão diverso, porque tem muita política pública a nível federal que não se casa com determinadas regiões, entendeu? Que ela não se encaixa muito bem, entendeu? Então, essa diversidade territorial da região norte para a região sul, para a região sudeste, centro-oeste, ela é um cenário claro disso, que adotar políticas, metodologias a nível federal, a gente incorre nesses riscos. Como eu disse aqui, exemplo, se a gente for olhar a disponibilidade hídrica da nossa região serrana, aqui, municípios como Domingos Martins, Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Vargem Alta, etc. A gente está falando de cursos hídricos pequenos, de pouco volume hídrico, mas vários, ele muito radicular, né, muito disperso, que favorecem a desconcentração hídrica, ou seja, que atendem por essa malha vários setores da economia, e atrelado a essa microprodução, né, de famílias de origem europeia, notadamente, etc., você não vê o conflito hídrico. Quando a gente vai para o norte, aí você vê corpos hídricos de maior porte, concentrados em determinadas regiões. Você tem áreas densamente irrigadas na região norte do estado do Espírito Santo, com áreas poucamente, assim, menos, no caso, irrigadas. Então, esse modelo de discussão, digamos assim, mais democrática, ele funciona bem melhor na região serrana aqui, que o pé de igualdade é maior, são todos, a maioria, pequenos produtores, o setor elétrico também, que às vezes vai lá para um debate, né? E aí o embate é outro do que para a região norte, que ela concentra, entendeu? Ela concentra o recurso hídrico, ela concentra fundiariamente. Então, há uma diversidade de ocupação territorial, de disponibilidade hídrica, que carece de modelos de gestão também diferenciados, né? Antes de saber o que como é que é, antes de separar o joio do trigo, né? E tem que saber o que é joio e o que é trigo, né? Então, eu acho assim que a legislação ela necessita de uma remodelização, de uma modernização, para ela ser melhor diferenciada dentro desses modelos, porque assim, a política é tácita. Vamos formar o Comitê de Bacia do Rio Itaúnas lá, né? Agroindústria, comunidade quilombola, etc, etc. Vamos todo mundo decidir o futuro da água dentro do comitê em pé de igualdade. Doutor, que igualdade é essa? Entendeu? Agora, vamos discutir o comitê de Bacia do Rio, por exemplo, lá perto da minha família lá, tem o chamado Rio Fundo, né? Então, é um rio pequeno, todo mundo em volta dele é pequeno agricultor rural, todo mundo em volta dele é produtor de granja, de hortifruti granjeiros que abastecem mercados aqui de Vitória. Aí a igualdade. E aí esse modelo francês ele se enquadra perfeitamente. Então é isso. E o outro foi que você me perguntou? Essas questões que aconteceram aí no Vale do Rio Doce, das barragens, de que forma esses eventos que acontecem em Minas Gerais
e que repercute em todo o Vale, pode trazer para uma área já tensa novos atores, acirrar alguns conflitos e até mesmo eliminar aí algumas, digamos assim, alguns personagens. Exato. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto essa questão, que na época eu estava como superintendente do IBAMA aqui no estado. E acompanhei a questão lá do Rio Doce, né, de um cooperativismo entre, né, no caso, o IBAMA, tanto aqui do nosso estado como o de Minas, e enfim. Antes de tudo, e me permitam aqui, assim, me chamou muito a atenção como que atividades mineradoras, né, com forte viés da utilização de recursos hídricos e de água, porque aquelas lagoas de rejeito é basicamente água ali, gente. É basicamente água permeada por minerais que vão decantando no decorrer do tempo, e a água vai evaporando, vai percolando e depois ela vai embora. Aconteceu que não seguiram uma metodologia adequada, aquilo rompeu e fez o desastre que a gente viu. Ver como que, assim, essas atividades, elas muitas vezes acontecem de uma forma muito vulnerável, né? E, assim, se você for discutir do ponto de vista hídrico, o que o Comitê de Bacia do Rio Doce e o que os subcomitês, assim, porque o Rio Doce é muito grande, né? É enorme. Né? O que o comitê e o que os subcomitês, assim, dos afluentes do Rio Doce, né? Alguns vinham discutindo sobre rejeitos de mineração nos últimos anos. Nada. Absolutamente nada. Então, essa ideia de que os debates sobre tudo aquilo que acontece dentro da bacia, que tem um rebatimento hídrico, devem ser discutidos dentro dos comitês, ficou falacioso aí. Entendeu? Ficou sem sentido. Como é que pode uma atividade de mineração lá em Minas Gerais afetar diretamente uma comunidade ribeirinha na foz do Rio Doce? Entendeu? Então, assim, foi esse cenário, essa conjuntura que a gente teve a oportunidade de ver, e ver que o diálogo sobre as atividades econômicas dentro do comitê de bacia, mesmo num comitê de bacia tão bem equipado como é o do Rio Doce, que é muito bem equipado, gente, assim, não estavam e não estão funcionando como devem ter. Entendeu? Que não encontram, como eu disse aqui, esse pé de igualdade para um debate hídrico sobre as atividades que vão ser instaladas e etc. Eu não tenho certeza, mas eu tive a informação na época que nem a anuência do comitê a algumas atividades mineradoras tinham. Olha só. Entendeu? Com assim, o risco direto sobre um corpo hídrico. Então, assim, esses desafios colocam a gente dentro de um debate gigante, assim, né, de o que é a gente produzir riqueza, oportunidades, mas dentro de equilíbrios, dentro de um diálogo, dentro de negociações, né, como diz o autor Inácio Sacas, em Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, né? A gestão negociada e contratual dos recursos naturais. A gente está ainda distante disso, entendeu? Infelizmente, é essa a realidade, mas a cada dia mais a gente forma a gente qualifica o debate, a gente fortalece os diferentes grupos para a gente ter melhor equidade dentro do debate sobre recursos naturais. Obrigado. Eu queria chamar a atenção que isso é uma das coisas que nós temos debatido. Eu vou lhe dizer que no Conselho Nacional de Recursos Hídricos isso estava em debate, a segurança dessas barragens, porque eu estava lá nisso,
e havia um comitê trabalhando, discutindo segurança de barragens, tanto que a gente já sabia os elementos, o alteamento, a montante, a jusante, os perigos envolvidos e uma série de recursos técnicos. O que a gente o que isso tudo traz ao debate, primeiro, temos os comitês não estão conseguindo refletir esse debate como precisaria. A gente também tem outros instrumentos, como o próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos, que tem aí onde poderia estar refletido aí algumas estratégias, né, para o melhor cumprimento desse acesso, desse planejamento. A gente precisa aprimorar muito os planejamentos e as dificuldades, e principalmente a qualidade do debate e de consistência técnica, como essa que o senhor colocou muito bem, é que vai nos fazer avançar. Às vezes é um discurso difícil, o ambiente às vezes é mais complicado, a gente tem uma questão da qualificação dos diferentes segmentos no sistema também, que o senhor colocou muito bem, e eu preciso encaminhar para a conclusão, e por conta do horário, e Cleverson, vê para mim se tem mais uma última pergunta aí no chat, para a gente poder caminhar para a conclusão. E porque esse é um assunto apaixonante, que a gente vai ficar aqui noite adentro. É verdade. Com certeza, com toda a paixão. O Patrick, acho que ele menciona aí a questão da desertificação, que foi um dos conceitos colocados aí em um dos slides, e se essa desertificação estaria atrelada aí à produção de celulose, que exige grandes captações. Então, como eu tive a oportunidade de olhar, né, de analisar isso, dentro de determinados discursos que a gente tem a oportunidade de ver, o discurso sobre assim, a desertificação, a Sudene, né, tem que investir na nossa região, porque ela é sujeita à desertificação, ela tem pouca água, etc. Ela ela destoa com o nível de investimentos, a tipologia dos investimentos e a tipologia das atividades que se instalam na região, né? Como eu sou um mega investidor, vou colocar uma atividade que requer muita água em uma região que tem dificuldades hídricas. Jamais, né? Jamais. É claro que eu estou pensando com a minha cabeça de funcionário público pobre, né? Não estou pensando com a cabeça de um mega investidor. Mas é isso, gente, assim, né? Quando a gente tem a oportunidade de estudar e entender melhor os debates sobre desertificação, o conceito, o que significa, né, o índice de aridez, isso tudo, há uma volatilidade grande dentro dos debates, assim, entendeu? E que muitas vezes não encontram amparo à realidade que a gente estava analisando, entendeu? Não estou dizendo aqui, afirmando que o norte do Espírito Santo não está sujeito nunca a uma desertificação em algumas áreas, não é isso, entendeu? Mas daí a gente considerar que o norte do estado vai virar um grande deserto se as medidas não forem tomadas agora, etc. Gente, isso, assim, a gente não encontra amparo considerando os conceitos e o que é trabalhado sobre desertificação no mundo, entendeu? Quando a gente analisa, por exemplo, a questão do Nordeste ali, que eu tive a oportunidade de estudar as obras do Vasconcelos Sobrinho, né, também algumas obras do Heitor Matalo, assim, é interessante ver como é que a questão do Nordeste é um debate muito mais, muitas vezes assim, fundiário e de ter muita gente morando em ambientes áridos, né?
do que, notadamente, com o debate de desertificação e etc. Entendeu? Então, um debate que vai muito mais para um viés fundiário, um viés político, um viés de acesso aos recursos hídricos, de acesso aos recursos de financiamento, do que se aquela região vai virar um imenso deserto e que a morte vai chegar a cavalo e que tudo vai sucumbir, que as trombetas do céu vão tocar e vai acabar a região. Não é isso, né? Entendi. Bom, eu acho que a gente tem que caminhar agora para o fim. Eu agradeço muito a participação do Dr. Tarcísio, que nos trouxe aí todo um olhar diferenciado, uma crítica ao modelo que vem sido adotado, sugerindo alguns elementos mais técnicos, inclusive na definição de investimentos, que é uma ferramenta, um aprimoramento no nosso modelo de gestão hídrica, destacando aí algumas fragilidades e necessidades de reforço para que a gente possa ter um resultado mais efetivo. Agradecer aí o Cleverson, que nos ajudou filtrando perguntas lá do YouTube e também dos colegas dele, que perguntam ele pelo WhatsApp também. E agradecer a Daniele, que fez aí esse suporte para a gente, do setor de mídia da Escola de Engenharia. Lembrando que nós estamos na Universidade Federal Fluminense, do Laboratório de Gestão Ambiental, e estamos contando aí com o apoio da Escola de Engenharia da UF, através do Conexão Engenharia UF, que está fazendo esse meio de campo para a gente poder fazer esse debate. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e a Daniele vai estar, então, cortando a transmissão. Muito obrigada. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigado.